Teologia da Reforma Protestante, o item 17 do nosso livro, as tradições e a Bíblia. Os reformadores pregaram a supremacia da Bíblia em relação às tradições, defendendo que nenhuma doutrina poderia ser estabelecida se não estivesse fundamentada na Bíblia. O protestantismo assumiu sua posição de que os indivíduos tinham o direito de interpretar a Bíblia por si mesmos, em vez de serem forçados a se submeter às interpretações oficiais transmitidas por papas ou outras autoridades religiosas centralizadas. Bom, isso aqui é um outro exemplo de discurso dos reformadores, mas que na prática eles não cumprem. Então, por exemplo, eles condenaram a atitude da Igreja Católica, dizendo que a tradição tinha uma autoridade similar à da Bíblia, igual à da Bíblia, e poderia sim estabelecer doutrina, né? Então eles negaram isso. Porém, eles mantiveram doutrinas que não estão expostas na Bíblia, como doutrina de que Maria é mãe de Deus, doutrina que diz que Maria ascendeu ao céu, doutrina que diz que Maria nasceu sem pecado, até que ela permaneceu virgem. A Bíblia diz claramente que Jesus tinha irmãos, e a história comprova isso. Teve imperador romano que, perseguindo o cristianismo, ele mandou procurar todos os parentes de Jesus, porque ele sabia que Jesus era descendente de Davi, então ele queria procurar outros descendentes de Davi ligados a Jesus para matá-los. E diz a história que capturaram irmãos de Jesus, parentes de Jesus, trouxeram a ele, mas ele viu que eram homens comuns, né, que não eram nem guerreiros, que poderiam fazer uma rebelião. Então ele teve irmãos, sim, irmãs, e Maria não permaneceu virgem, né? Mesmo só com o nascimento de Jesus não dava, a não ser que fosse uma cesariana. Pois bem, e o problema das tradições, então, era que a Igreja Católica foi estabelecendo essas doutrinas, dizendo, ela está sendo pregada há 200 anos, há 300 anos, há 500 anos. E algumas acabou que Lutero ele manteve. E esse erro aqui, eu comparo ele a um erro que os judeus cometeram. Mais ou menos nesse período da Reforma, já estava organizado entre os judeus, né, a reverência às tradições. Que tradição era essa? É dito que desde os dias do Novo Testamento, até um pouco antes do Novo Testamento, surgiu um ensino de que Deus deu duas leis a Moisés. Uma foi a lei escrita, que ele colocou na Torá, e depois Deus deu uma interpretação dessa lei escrita. Essa interpretação que Deus explicou a Moisés, o significado de cada uma, não foi colocado no texto, porque o texto era conciso, era compacto. Então toda essa explicação, Moisés ele passou para Josué, que foi passando para os anciãos, até chegar aos dias do Novo Testamento, né? Moisés viveu aí cerca de 1400 anos antes de Jesus. E quando chegou nos dias do Novo Testamento, teve alguns sábios judeus, alguns rabinos da Babilônia, que eles começaram a colocar esses textos em papiros, em pergaminhos, escrevendo diversos comentários desses que eles teriam recebido por tradição e que alguns diziam que tinha vindo desde a época de Moisés. Nós sabemos que isso não é verdade, né? Não tem como. Então surgiram assim duas tradições, a tradição babilônica e a tradição que eles chamavam de Palestina, ou da Judéia, né? Palestina, por causa do nome que os romanos darão a essa região depois. E então era chamado de Talmud babilônico ou Talmud palestinense. E esses textos eles foram crescendo. Na verdade, na época do Novo Testamento ainda não se chamava Talmud, né? Eram pequenos textos que foram se juntando, crescendo, e já bem depois de Jesus é que eles organizaram o Talmud, ou seja, o livro das tradições. Hoje, esse livro das tradições, ele é mais consultado pelos judeus do que a própria Bíblia, a própria Torá ou a Tanakh. Bom, então, eles supervalorizaram as tradições. E com os católicos aconteceu a mesma coisa.
Eles supervalorizaram as tradições. E como eu disse, os reformados, eles negam por um lado, mas todos eles mantiveram alguma das doutrinas da mariolatria. Lutero e Zwinglio continuaram pregando que Maria era mãe de Deus, né? E Calvino continuou pregando a virgindade perpétua de Maria. Tudo doutrinas que não estão na Bíblia. Em nenhum momento a Bíblia defende que Maria permaneceria virgem. A Bíblia só diz, né, que uma jovem virgem, dependendo da tradução, ela conceberia. Até aí pronto. A Bíblia não defende que ela permaneceu virgem depois do nascimento de Jesus. Então, todos os reformados mantiveram alguma tradição, e é mais uma questão que nós observamos apenas discurso, mas na prática não cumpre o que falam.